Agora vamos àquilo que rendeu mais treta na internet. O ex-porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, fez uma série de críticas indiretas a Jair Bolsonaro. Sem citar o nome do presidente, Barros publicou um artigo ontem no jornal Correio Brasiliense, em que afirmou que o poder inebria, corrompe e destrói. O ex-porta-voz também criticou auxiliares presidenciais que se comportam como seguidores subservientes de Bolsonaro. Segundo ele, Bolsonaro não quer enfrentar uma discordância leal e tem uma audição seletiva que acolhe apenas as palmas. Rego Barros afirmou, aspas, a soberba lhe cai como veste. Infelizmente, o poder inebria, corrompe e destrói. Os projetos apresentados nas campanhas eleitorais são meras peças publicitárias. Valem tanto quanto uma nota de R$7. Fecho aspas aí para ele. O ex-porta-voz ainda criticou o silêncio dos militares, que tem boquinha no governo. Aspas, alguns deixam de ser respeitados, outros abandonados ao longo do caminho, feridos pelas intrigas palacianas. O restante, por sobrevivência, assume uma confortável mudez. São esses seguidores subservientes que não praticam, por interesses pessoais, a discordância leal. Fecho aspas. Então, pessoal ali que baixa a cabeça e mesmo se tiver um alerta, não faz porque prefere manter o cargo e ficar de bem com o presidente. E o Rego Barros ainda fez um outro alerta, aspas, as demais instituições dessa república, parte da tríade do poder, precisarão blindar-se contra os atos indecorosos, desalinhados dos interesses da sociedade, que advirão como decisões do imperador imortal. Deverão ser firmes, não recuar diante de pressões. Fecho aspas. E ele continuou ainda, o ex-porta-voz, aquele que conversava ali com repórteres nas entrevistas coletivas. A imprensa, sempre ela, deverá fortalecer-se na ética para o cumprimento de seu papel de informar, esclarecendo à população os pontos de fragilidade e os de potencialidade nos atos do César. Fecho aspas. Esses são alguns trechos do artigo, vale a pena ler, é um artigo bastante emblemático e histórico, do general Rego do Barros, e no Twitter o general Brito, que eu citei aqui outro dia, aplaudiu esse posicionamento. O Brito atuou como chefe de gabinete do INEP no início do governo Bolsonaro, deixou o cargo ali depois de 4 meses, alegando que não existia um programa de governo, que houve um aprofundamento da radicalização ideológica. E ele escreveu o seguinte, que a marcha da insensatez parece se repetir. Toda a minha solidariedade ao general Rego Barros pela atitude. Leitura precisa de um sombrio cenário. O mesmo cenário já repudiado por general Santos Cruz, Sérgio Moro e outros atentos defensores da moralidade. Fecho aspas. Eu já tinha citado aqui em outro programa as declarações anteriores de vários generais que acabaram saindo do governo. Diego, algum acréscimo rápido para finalizar? Quero trazer rapidamente algumas repercussões em relação a esse artigo. Eu conversei com alguns parlamentares, recebi mensagens também em relação a esse artigo. O senador Otto Alencar, líder do PSD, que é médico, disse que o general Rego Barros fez um diagnóstico preciso do presidente e acrescentou que não tem tratamento para essas enfermidades na avaliação do senador Otto Alencar. O deputado Marcelo Ramos, que é candidato à sucessão de Rodrigo Maia, disse que Jair Bolsonaro vive em bolhas, seja a bolha palaciana do Palácio do Planalto ou a bolha virtual de bajuladores, nas palavras de Marcelo Ramos. O senador Major Olímpio, que é outro ex-aliado de Jair Bolsonaro, disse que o ex-porta-voz foi enxotado por ser verdadeiro e não viver de bajulação. A Carla Zambelli, que é aliada de Jair Bolsonaro, disse que discordância leal, usando aí uma expressão que o próprio Rego Barros usa no seu artigo, deve ser praticada reservadamente. E o Bibo Nunes, outro deputado bolsonarista, Felipe, afirmou que Rego Barros é mais um desleal, que imaginava ser mais do que é. São as reações tradicionais dos bolsonaristas para as pessoas que eram aliadas ou que saíram do governo e fazem as devidas críticas. É claro que o Rego Barros estava apontando justamente ali a incapacidade do presidente de enfrentar uma discordância leal, como alguém que tentou fazer isso, mas acabou não conseguindo, né? Então esse é o quadro. A gente vai comentar isso mais em detalhes no desdobramento aqui, na esticadinha no YouTube do nosso programa, mas eu preciso encerrar a transmissão desse programa para a Rádio Educadora de Uberlândia, em Minas Gerais. Lembrando que é de segunda a sexta, o Papo Antagonista. Hoje foi com o Diego Amorim, quarta-feira. Segunda é com o Mário Sabino, terça com o Diogo Mainardi, amanhã, quinta-feira, com o Cláudio Dantas. Sexta tem Cruzoé especial aqui, o diretor da Cruzoé ou qualquer outro repórter apresentando as notícias exclusivas da semana na edição da revista. Então um grande abraço aos mineiros e mineiras, e a gente continua aqui ao vivo, eu e Diego Amorim, em antagonista.com/ao vivo. Até amanhã para o pessoal do rádio.
Muito bem, Diego, a gente fica aqui sem a pressão do tempo agora para desdobrar e comentar isso em detalhes. Olha, o que o Rego Barros falou, obviamente, né, já tem gente comentando no Twitter desde ontem que já falou tarde, né? O Santos Cruz já tinha saído, o general Mainardi, que eu citei outro dia, esses generais que a gente está citando agora, como o general Brito, Sérgio Moro saiu, Mandetta saiu, várias pessoas já saíram ali inconformadas com o comportamento autocrático de Jair Bolsonaro. E agora vem o ex-porta-voz. É claro que é um texto de peso, porque era alguém que ficava ali à frente do que os políticos sempre acham que é um bombardeio da imprensa. Na verdade, é aquele escrutínio que a imprensa faz, aquela vigilância que a imprensa faz por meio de perguntas. Então, o porta-voz é aquele que está ali para dar a versão do governo, para dar os argumentos do governo, as alegações, as narrativas do governo, como costuma acontecer muito. E ele, que era ali pautado, evidentemente, em reuniões com outras pastas para saber o que falar para a sociedade por meio da imprensa, está trazendo à tona uma sujeira com a qual ele não quis compactuar. E isso vem também, Diego, no mesmo momento em que há relatos de uma crescente insatisfação na caserna, né? Como o antagonista acabou repercutindo hoje, uma declaração feita para o Gerson Camarote, aqui a gente dá todos os créditos, mas que já tem também outras apurações de outras fontes confirmando que há uma crescente insatisfação. A questão essa insatisfação de militares vai ser aplacada com mais boquinhas, com mais salários, porque tem vários militares no governo, são centenas deles, que estão ganhando mais, porque estão em cargos do governo. Ou há ainda, e aqui eu provoco, como eu provoco no Twitter, porque eu critico, eu acho que tem coisas com as quais os militares não podem compactuar. Então, ou ainda existe honra nas Forças Armadas para não compactuar com desvio de dinheiro em gabinete, com blindagem familiar por meio do aparelhamento do Estado, do uso da máquina pública, né? Interferência na Polícia Federal, acionamento do GSI, da ABIN, da PGR, que tem o chefe indicado pelo próprio presidente, pai do investigado por peculato Flávio Bolsonaro, né? Para compactuar com descaso em relação à vida dos brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus. Então, quer dizer, que tolerância moral, que flexibilidade moral exacerbada é essa desses militares, que inclusive dão alegações falsas, né? O general Ramos, que esteve aí envolvido numa treta com o Ricardo Salles nessa semana, eu sempre lembro, ele falou em depoimento à Polícia Federal que o Jair Bolsonaro, quando falou a respeito da questão da interferência na PF, lá na reunião ministerial de 22 de abril, ele olhou para o general Heleno, que é o chefe do GSI. A gente viu depois o vídeo quando ele foi divulgado pelo Celso de Mello, e ele não olhou não, e eu mostrei na minha análise que está disponível aqui no canal, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF. Ele olhou, na verdade, quando ele falou vou interferir, para o Sérgio Moro. E mesmo em outras ocasiões, não olhou para o general Heleno, porque era a alegação, a narrativa do governo, de que ele estava se referindo à segurança física familiar, que cabe ao GSI, portanto, sob a chefia do general Augusto Heleno, que é o que a defesa do Flávio Bolsonaro está usando também para recorrer, justificar esse acionamento do GSI. Não, a segurança da família do presidente, se houve uma tentativa de prejudicar o Flávio na Receita Federal, então se justifica o acionamento do GSI. Então, quer dizer, esses militares poderão manchar de uma maneira até definitiva a imagem das Forças Armadas no Brasil, compactuando com sujeiras bolsonaristas. Diego, suas informações. Não, Felipe, eu compreendo as narrativas aí, fazem parte da política, mas eu tenho dificuldade de compreender aqueles que durante o dia de hoje disseram que o general Rego Barros quis aparecer, quis ser maior do que ele era. Eu não sei onde que essas pessoas estavam nos últimos meses, porque a verdade é que o Rego Barros nunca foi de fato um porta-voz, ele nunca chegou a exercer a função ali que se espera, conceitual, de um porta-voz, porque o presidente Jair Bolsonaro sempre foi porta-voz de si mesmo, acabou meia boca aquela história do cercadinho frente ao Palácio do Alvorada, quando quer ele fica com raiva e publica alguma coisa no Twitter com a ajuda do Carlos Bolsonaro. Então, assim, é até louvável, se a gente pega as entrevistas do Rego Barros com a imprensa, o esforço que ele fazia para ser ali
até constrangedor com algumas perguntas de repórter. Ele não podia avançar, ele tinha uma coisa para ler. Quando o Rego Barros chegava no Palácio Planalto para falar com a imprensa, já era com um textinho pronto, com uma coisa muito fechada, muito resumida, sem espaço para responder muito ali à imprensa. Então, a verdade é que o Rego Barros nunca foi porta-voz de verdade do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, Diego. Aliás, aquela função mesmo que ele exercia, principalmente em 2019, de ficar ali em frente daquele batalhão de repórteres em salas para coletiva, ela foi se esvaziando com o tempo até o Bolsonaro acabar proibindo aquilo justamente por gostar de ser o porta-voz de si próprio. Agora, essa alegação de o ego ferido, a vaidade, é sempre a mesma. É assim com todos que saem do governo e que apontam exatamente aquilo que a gente aponta a respeito das iniciativas, às vezes até de uma maneira mais branda. Você veja que o general Rego Barros está falando aí de a discordância leal. Eu pergunto, dá para ter uma discordância leal em relação à interferência na PF para blindar a família? O que existe em relação a um ato como esse é uma repulsa moral, é uma divergência moral, não é uma discordância. Não, veja bem, eu acho que isso, o senhor não deve, eu entendo que o senhor faça assim, mas não, é melhor fazer assim e tal. Não é para ser feito isso, pelo menos não com essa motivação que ficou provada, apesar das narrativas dos desinformantes aí com os microfones oficiais, provadas em um monte de mensagens que eu até citei aqui na conversa com o Diogo Mainardi ontem, né, na terça-feira. Então, há aspectos a respeito desse governo, principalmente na questão do prometido combate à corrupção, que se transformou numa frente ampla pela impunidade, com a sabotagem do combate à corrupção, que são repugnantes e que precisam ser repudiados. E ver militares compactuando com essas iniciativas, é claro que é degradante para as Forças Armadas. Aqui não tem fumaça, a gente mostra os atos, a gente mostra na raiz as consequências que eles podem ter. E aí mais tarde vêm as consequências. Como aconteceu, por exemplo, no caso da soltura do traficante André do Rep. Claro que Marco Aurélio Mello tem toda a responsabilidade dele também, mas existe a responsabilidade legislativa e existe a do Poder Executivo, que sancionou ali regras vagas, genéricas, que quando caem na mão justamente de um Marco Aurélio, servem para justificar uma soltura de um bandido que acaba foragido. Então essa desidratação do pacote anticrime, assim como transferência do COAF, assim como a interferência na PF, assim como o endosso à decisão do Dias Toffoli de suspender as investigações, que acabou derrubada pelo plenário, tudo isso a gente vai mostrando, porque é o que está acontecendo, enquanto os desinformantes ficam aí preocupados e focados em toda essa espuma, em toda essa cortina de fumaça para acobertar essas medidas de quem está encalacrado com a justiça e não quer que a investigação chegue em si, Diego. Se tem uma coisa que o Bolsonaro Felipe, é transparente. Então, assim, é legal, é bom. Você acabou de usar um termo aí, você disse que o artigo publicado pelo Rego Barros no Correio Brasiliense é histórico, e é mesmo. É legal a gente ver de gente que estava lá tão perto do presidente. É legal ler esses relatos. É interessante, é importante para a gente que acompanha a política brasileira ler esses relatos. Agora, no fundo, não surpreende, porque o Bolsonaro é muito transparente nessa sua personalidade. E o Centrão, para trazer aqui uma notícia, um comentário de bastidor que eu publiquei mais cedo no Antagonista para a nossa conversa, o Centrão sabe muito bem dessa personalidade do presidente Jair Bolsonaro. O Centrão está lá fazendo aquilo que o presidente gosta, que é bajular, que é encher a bola, que é enaltecer, que é pagar de aliado de última hora, aquela coisa toda. Agora, eu conversava hoje pela manhã com um observador da cena política aqui em Brasília, uma pessoa que trabalha dentro do Congresso Nacional, sobre a questão da sucessão do Rodrigo Maia, e a gente ficou ali falando, né, como é que vai ser, se o Palácio Planalto vai mesmo, até onde vai esticar a corda para o Arthur Lira, que está se vendendo ali nos bastidores como candidato do Palácio do Planalto, rivalizando com o grupo de Rodrigo Maia, que, segundo o Cláudio Dantas nos informou ontem, já decidiu aí pelo nome do Baleia Rossi como seu sucessor, Baleia Rossi, que é líder e presidente nacional do MDB.
E aí a gente ficou ali conversando sobre essa história. Qual o futuro presidente da Câmara, como é que será a postura desse futuro presidente da Câmara em relação ao governo de Jair Bolsonaro? E aí, ao comentar sobre o Arthur Lira, essa fonte me lembrou o seguinte: Arthur Lira é da escola de Eduardo Cunha. Arthur Lira é chamado por alguns colegas como o Romero Jucá da Câmara, pela sua capacidade de articulação e tudo mais. Ou seja, por que eu estou trazendo isso dentro desse contexto? Para dizer que o Centrão hoje, aliado de Jair Bolsonaro, sabe muito bem que o presidente gosta dessa questão de ser bajulado, de ser enaltecido pela vaidade política e, mais do que isso, uma vaidade pessoal que ele tem exacerbada, mas o Centrão está fazendo política. O Centrão, em momento algum, está com um amor ideológico pelo presidente, não, Felipe. Ah, isso aí, sem dúvida, né, Diego? E se precisar chutar o presidente para se salvar, o Centrão chuta também. É que nesse momento é mais proveitoso para o Centrão ganhar ali todos os cargos. Ricardo Barros nem gostou, né? Foi dar uma entrevista numa rádio e nem gostou de ser questionado a respeito do toma lá da cá. Esse pessoal finge que não existe, né? Mas a gente noticia, tá lá o Ciro Nogueira colocando os seus apaniguados em vários órgãos. Então o Centrão está aí aproveitando esse momento oportuno para ele, enquanto o Bolsonaro tem uma relativa popularidade. Se mais adiante não for proveitoso para o Centrão esse apoio, pode ser que chute o Bolsonaro também. É uma questão simplesmente de oportunismo. Agora, eu citei aqui outro dia, e vale a pena citar de novo, para juntar com esse artigo do general Rego Barros, outras declarações que já tinham vindo por parte de generais que não compactuam com a sujeira bolsonarista. Na semana passada, o general Brito e o ministro da Saúde havia criticado, na verdade, a subserviência do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depois que o presidente o desautorizou em público na questão da compra de doses da vacina contra a Covid-19. O general Brito escreveu na ocasião, abro aspas, subserviência agride a ética. Por repudiarem o gesto imoral, civis e militares de caráter íntegro abandonaram o governo. Outros também já poderiam fazê-lo. Fecho aspas. Tá aí a imagem para vocês. Essa declaração é forte. Civis e militares de caráter íntegro abandonaram o governo. Outros já poderiam fazê-lo. E o general Santos Cruz tuitou: hierarquia e disciplina na vida militar e civil são princípios nobres, não significam subserviência e nem podem ser resumidos a uma coisa simples assim como um manda e o outro obedece, como mandar varrer a entrada do quartel. Então essa foi a declaração do Santos Cruz, reproduzindo ali em parte um manda e outro obedece, que foi citado pelo Eduardo Pazuello. O general Paulo Chagas também reagiu na ocasião, citando Cervantes, o autor, abro aspas, vão uns pelo campo da ambição soberba, outros pelo da adulação servil, outros pelo da hipocrisia e alguns pelo da religião sincera. Eu, porém, inclinado à minha estrela, vou pela estreita senda da cavalaria, por cujo exercício desprezo a fazenda, mas não a honra. Essa foi a citação do Cervantes e o Paulo Chagas comentou em suas próprias palavras. A ética militar não permite resumir as relações entre superiores e subordinados com a simplificação de que um manda e outro obedece. Cervantes nos mostra que não é bem assim. Então, estão aí generais vindo a público para repudiar esse comportamento subserviente, comportamento de capacho que a gente vê muita gente adotando no debate público e também no governo. E é claro que há uma tensão cada vez maior nas Forças Armadas em relação a isso. Muitos militares aderiram não só ao governo, mas ao próprio bolsonarismo em si, e ficam dispostos a compactuar com todas as narrativas, muitas vezes usadas para acobertar atos imorais, né, para manter os seus cargos. Então é claro que isso é gravíssimo e é bom que seja assim. É bom que haja generais criticando esse pessoal. Diego, quer fazer considerações finais? Fique à vontade. Só para ajudar a amarrar a contextualização, é preciso lembrar o óbvio, que os militares estão aí também colados, os que ainda estão com o presidente Jair Bolsonaro, porque além dos cargos, estão tendo outros privilégios, como a reforma da Previdência à parte. Exato, bem lembrado. Uma reforma dos sonhos, Felipe, que eles conseguiram e que, de fato, jamais conseguiriam essa reforma se não fosse com
um ex-capitão do Exército na presidência da República. Então, da mesma forma que a gente falava agora há pouco, você falava que enquanto o Centrão achar que vale a pena estar com Bolsonaro, estará, o mesmo vale para os militares.